Hoje vamos recapitular o filme chamado Cartas de Iwo Jima. O filme começa na pequena ilha de Iwo Jima, no arquipélago de Ogasawara, no Japão, em 2005. Uma equipe de arqueólogos japoneses pesquisou os túneis em ruínas deixados de lado após a guerra. Um dos homens encontra algo valioso na terra, o que leva os demais a desenterrá-lo. Em algum momento de 1945, durante o auge da Segunda Guerra Mundial, o soldado de primeira classe Saigo, um padeiro que virou soldado, e o soldado de primeira classe Kashiwara estão cavando trincheiras na praia com seu pelotão enquanto discutem suas dificuldades. Após Saigo fazer um comentário antipatriótico, o capitão Tanida escuta isso e se prepara para aplicar uma punição. Enquanto isso, o general Tadamichi Kuribayashi, oficial japonês que estudou nos Estados Unidos, chega para assumir o comando de toda a guarnição. Após ser recepcionado pelos oficiais, ele caminha até a praia próxima ao Monte Suribachi. Ele vê os dois oficiais sendo espancados pelo capitão Tanida, pedindo-lhe que punisse seus homens retendo rações em vez de usar força bruta. Ele então ordena que a unidade interrompa suas tarefas e faça uma pausa adequada. Ao pôr do sol, os soldados cansados desfrutam de uma sopa de trigo enquanto discutem sobre seu novo comandante. À noite, Tadamichi é informado pelo tenente Ito que seu apoio aéreo diminuiu em número, tendo enviado 66 aviões para ajudar na batalha em Saipan. Ele verifica o plano de defesa e fica insatisfeito, ordenando que Suribachi seja fortificado, movendo a artilharia para terrenos mais elevados. No dia seguinte, Saigo envia uma carta para sua esposa quando o oficial responsável aponta as falhas em suas palavras e as corrige para passar na inspeção. Mais tarde, ele é repreendido pelo capitão Tanida por sua péssima pontaria durante o treino de tiro ao alvo. Enquanto isso, durante os exercícios de marcha, o general Tadamichi fica surpreso ao saber que os tanques desativados ainda não foram reparados devido à falta de peças de reposição. Ele vê um menino desenhando na calçada, fazendo-o lembrar da época em que escrevia cartas para sua família enquanto estava na América. Mais tarde, enquanto examinava a praia, ele fica muito feliz ao ver seu amigo, o tenente-coronel Barão Takeichi Nishi, medalhista de ouro olímpico, e seu precioso cavalo se juntarem ao regimento. No jantar, eles discutem atualizações sobre o esforço de guerra, com Nishi informando ao general que perderam a batalha nas Ilhas Marianas com a destruição do porta-aviões e dos aviões do almirante Ozawa, paralisando a última divisão da frota imperial combinada. No outro dia, Saigo e os oficiais se divertem ao observar Tadamichi e o tenente Fujita demonstrarem como um americano agirá contra um soldado japonês. No dia seguinte, depois de refletir sobre o assunto, Tadamichi instrui os homens a abandonarem as trincheiras da praia e concentrarem toda a sua mão de obra na escavação de cavernas semelhantes a túneis como sua nova estratégia defensiva contra a invasão que se aproxima. Os comandantes protestam, acreditando que devem se concentrar na linha de frente. Mesmo assim, o general diz-lhes que o Japão não pode enviar mais reforços. Por isso devem agir sozinhos. Alguns dias se passam enquanto muitos soldados na ilha sucumbem à disenteria devido à má nutrição e às condições insalubres. Algumas tropas substitutas chegam para preencher as fileiras vazias da 312º Regimento, incluindo o soldado superior Shimizu. Ele conhece o soldado Nozaki e um pouco entusiasmado Saigo, que está lidando com a perda de seu amigo mais próximo, Kashiwara. Enquanto ele se acomoda, os dois soldados compartilham suas suspeitas de que ele espiona soldados desleais. Mais tarde, Saigo esclarece no almoço que sempre sentiu ódio pela polícia militar depois que eles habitualmente saqueavam sua casa em busca de produtos assados, acabando por esgotar o suprimento de pão. Sua mente vagueia até o momento em que recebeu uma carta para ser recrutado para a guerra, para a grande consternação de sua esposa, implorando a equipe de recrutamento para excluí-los, mas foi negado. Saigo tenta acalmá-la, pois promete voltar ileso a tempo de ver o bebê. Mais alguns dias se passam e os túneis se expandiram. Tadamichi dispensa o almirante Orsugi do serviço e ordena que ele retorne ao quartel-general para solicitar apoio para Iwo Jima. Apesar de não gostar nadinha disso, ele sai. De manhã, o almirante aconselha o general Hayashi a se afastar de Tadamichi e assumir o controle do regimento. Nishi ouve a conversa e relata ao general, mas ele diz que não tem tempo para isso. Após a chegada do almirante Ishimaru, aviões da Força Aérea Americana invadem seu território e cobrem a área com tiros e bombas. Muitos soldados japoneses, incluindo o cavalo de Nishi, Júpiter, morrem durante o ataque surpresa.
Mais bombardeios ocorrem nos próximos dias, forçando os homens a se esconderem nos túneis por segurança. Ao escrever outra carta para sua família, Tadamichi é informado de que os navios de guerra dos Estados Unidos irão para Iwo Jima após o cerco em Saipan. Depois de fazer os preparativos, ele reúne as tropas. Ele faz um discurso inspirador encorajando os homens a lutar e morrer por seu país. Enquanto alguns soldados rezam no santuário, Nishi e Tadamichi terminam as cartas escritas para seus respectivos entes queridos. Chegou o momento em que centenas de fuzileiros navais dos Estados Unidos desembarcam na praia de Iwo Jima, com os oficiais imperiais aguardando instruções adicionais. Ao se aproximarem das casamatas, os japoneses abrem fogo e o ataque começa em ambos os lados, causando milhares de baixas. Tadamichi é informado pelos oficiais que as forças no Monte Suribachi permanecem intactas, apesar das defesas deficientes. Ainda assim, os inimigos avançam continuamente com uma formação de ataque em duas frentes. Eles superaram as defesas da praia e atacaram o Monte Suribachi. Enquanto isso, o capitão Tanida ordena que Saigo se apresente ao coronel Adachi para obter mais metralhadoras. Porém, ao vê-lo, ele ouve pelo rádio as ordens de retirada do general Tadamichi, que Adachi desobedece, dando um bilhete a Saigo para que a unidade cometa suicídio honroso. Enquanto o capitão e os homens obedecem e se matam, Saigo convence o soldado Shimizu a continuar lutando e recuar para as cavernas ao norte de Matoyama, de acordo com as instruções do general Tadamichi. Ao longo do caminho pelos túneis, eles encontram outros soldados deslocados e testemunham alguns soldados matarem um soldado americano. Eles deixam os túneis e rastejam pela vegetação, enquanto os fuzileiros navais dos Estados Unidos abrem fogo durante um ataque de emboscada. Pouco tempo depois, eles se apresentam ao tenente Ito, apenas para serem repreendidos por não terem permanecido no túnel para morrer com honra. Pouco antes de serem sumariamente executados, o general Tadamichi chega para esclarecer que foi sua ordem de retirada. Ele então fica horrorizado ao ver o Monte Suribachi tomado após um cerco pesado, acreditando que os americanos manobrarão todas as forças para a encosta. Ele ordena que Ito continue lutando até a morte, para a grande consternação do tenente. Mais tarde, Saigo e Shimizu são chamados para sair e se encontrar com as tropas do general Hayashi para retomar Suribachi por ordem de Ito. Um claro ato de desafio contra Tadamichi. Embora não consigam localizar o general, as tropas avançam, mas são apanhadas numa emboscada, matando muitos dos seus soldados. Ito retorna às cavernas para repreender os homens restantes, mas Nishi o confronta, dizendo que Tadamichi revogou as ordens de ataque de Hayashi. Farto de ficar em cavernas, ele desobedece e parte para o ataque. Mais tarde, ele diz a seus homens para abandoná-lo. Ele planeja se sacrificar detonando um tanque inimigo com uma bomba. Enquanto isso, Tadamichi fica irritado com a notícia da aniquilação da unidade de Hayashi e, ao mesmo tempo, desanimado ao receber a carta do quartel-general informando que os militares não enviarão reforços, esperando que os soldados lutem com honra e morram pela pátria. Durante um tiroteio, um soldado japonês atira em um soldado americano e Nishi ordena que os homens o levem para dentro da caverna. Movido pela compaixão, ele pede que tratem de suas feridas, acreditando que podem ser homens melhores que seus inimigos. Mais tarde, ele questiona o soldado, falando com ele em inglês fluente que aprendeu durante sua estadia nos Estados Unidos enquanto treinava e competia nas Olimpíadas de 1932. Ele mostra uma foto sua e de seu cavalo, ganhando a confiança do soldado chamado Sam de Oklahoma. Pouco depois, Shimizu é obrigado a contar a Saigo por que foi convocado. Ele se lembra de uma noite em que ele e seu superior visitaram a casa de um civil para repreender a proprietária por não ter hasteado a bandeira imperial. O comandante ficou irritado com o cachorro da dona e pede a Shimizu que o mate. No entanto, ele o leva para o quintal e atira para o alto, fazendo parecer que ele matou o cachorro. Porém, o cachorro volta a latir, irritando seu superior, que mata o cachorro e depois espanca Shimizu. E com isso ele foi dispensado após 5 dias de serviço como policial militar. Enquanto isso, Tadamichi se lembra do dia que recebeu uma premiada pistola Colt 1911 em uma festa de um clube de campo nos Estados Unidos que celebrava a aliança nipo-americana na década de 1920. Logo depois, Nishi descobre que Sam morreu. Ele lê com emoção uma carta da mãe do soldado caído, inspirando seus homens. De repente, ocorre outro bombardeio, cegando Nishi com os estilhaços. Acreditando ser inútil, ele instrui os soldados a evacuar.
passando o comando para o Tenente Okubo. Depois de se despedir dos homens, ele espera que eles saiam antes de atirar em si mesmo. Mais tarde, Shimizu conta a Saigo seu arrependimento por acreditar que os americanos eram selvagens. A dupla planeja se render fingindo que estão com diarreia para fugir, mas decide ir um de cada vez. No caminho, Shimizu encontra outro soldado que quer fazer o mesmo. Porém, Okubo percebe isso e atira nas costas de outro desertor enquanto Shimizu corre para escapar. Ele se rende na primeira tropa americana que encontra. Os americanos lhe dão água e logo depois o botam junto com um colega soldado cativo da 314º Infantaria e discutem seu futuro após a guerra. No entanto, um soldado americano sem coração os executa, temendo que retaliarão. O cadáver de Shimizu é encontrado mais tarde pela unidade de Okubo, para grande choque de Saigo. Pela manhã, os homens chegam às cavernas onde Tadamichi está localizado. No entanto, eles são emboscados por fuzileiros navais dos Estados Unidos que cercam a área, matando Okubo. Eles se apresentam ao general Tadamichi, mas descobrem que seu esconderijo está com poucos suprimentos. O general reconhece Saigo como o soldado da companhia de Ito. Ele agradece por salvar sua vida 2 vezes, mas o general comenta que tudo acontece em 3. Mais tarde, enquanto escrevia uma carta para sua esposa, Saigo recebe um pote de um oficial contendo minhocas que desenterraram para servir de alimento. Porém, Saigo vai até o general e coloca o pote em sua mesa. Ele então conta sobre sua esposa e filho, e consequentemente, os dois acabam tendo uma relação de amizade. Saigo e Tadamichi se sentem inspirados ao ouvir uma música no rádio dedicada aos soldados de Iwo Jima. Enquanto um contra-ataque é executado, Tadamichi ordena que ele fique para trás e queime toda a documentação, incluindo seu baú militar. Esta é a 3ª vez que ele salva sua vida. Armado com baionetas, o general conduz a unidade ao campo de batalha à noite. Segue-se uma troca de tiros pesados, matando a maioria de seus homens e ferindo-o gravemente. O tenente Fujita o encontra e o arrasta para um lugar seguro. Enquanto isso, o tenente Ito, vagando sem rumo após abandonar sua missão suicida, é capturado pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos. De manhã, Tadamichi, gravemente ferido, implora a Fujita para decapitá-lo com sua espada como um ato de misericórdia. No entanto, o subordinado é morto por um atirador americano. Saigo aparece logo depois no morro com uma pá por ter enterrado um saco de cartas compiladas que encontrou antes de sair das cavernas. Ao ver o general, Tadamichi pede-lhe um favor para enterrá-lo em algum lugar onde não seja descoberto. Ele se lembra de quando estava dirigindo pelo deserto americano, dizendo ao filho que estava indo para casa. Ele pergunta a Saigo se eles ainda estão em solo japonês. Quando ele responde que sim, ele dá um tiro em si mesmo. Pouco antes de o soldado se preparar para enterrá-lo, os fuzileiros navais dos Estados Unidos chegam e verificam o cadáver de Fujita. Eles encontram Saigo, que fica histérico ao ver um dos soldados ficar com a pistola premiada de Tadamichi. O soldado americano nocauteia ele. Saigo acorda no cais, recebendo tratamento como os demais soldados feridos. À medida que o sol se põe, ele sorri, grato pela sua sobrevivência. No presente, a equipe de pesquisa terminou de cavar no subsolo e descobriu o saco de cartas enterrada por Saigo anos atrás. À medida que as cartas caem, emanam as vozes dos bravos soldados. Estas cartas seriam posteriormente estudadas por historiadores e preservadas em arquivos japoneses. Espero que tenham gostado. Até a próxima.